E aí, Cris, tudo bom? Oi, Vitor, tudo bom? Tudo ótimo. É a primeira vez que você está participando, então vou te agradecer aí o Deixa eu aceite chegar do um nosso pouquinho mais para cá. convite. A nossa clínica de oncologia Oncomed são 4 unidades, tá? Tem uma unidade em Botafogo, uma unidade em São Gonçalo e 2 unidades em Niterói, sendo que uma das unidades é exclusiva para radioterapia. E com o início da pandemia, nós nos vimos numa situação muito delicada, porque os doentes com câncer não poderiam interromper os tratamentos, mas ao mesmo tempo a gente precisava restringir o fluxo dentro das unidades, né, com toda a questão do distanciamento. E aí essas lives surgiram como uma questão de uma medida, uma ação de responsabilidade social, para trazer, né, para esses pacientes todas essas informações, parte do que a gente vai falar hoje, para que as pessoas entendessem, né, a necessidade nesse momento da gente adotar todas essas medidas e fazer tudo que a gente tem feito aí desde o início. Tem sido um processo árduo, né, para a gente, imagino para vocês aí, infectologistas também, e apesar da gente não atender essa população pediátrica, o que acontece é que os responsáveis, né, dessas crianças, que são nossos pacientes, estão em tratamento. Então, eles têm muitas dúvidas em relação às crianças, né, como eles lidam com o retorno às aulas agora, que parece que alguns lugares já estão ensaiando aí um retorno presencial, e como é que essa criança volta para casa e convive com uma pessoa que está imunossuprimida por um tratamento oncológico. Então, tem toda uma série aí de questões que são perguntadas aí no nosso dia a dia. Eu ia falar dia a dia do consultório, mas às vezes é muito teleconsulta agora também, né? Então é um consultório virtual. E aí, primeiramente, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí. No caso, a gente já se conhece há algum tempo, né? Não vou falar nem a quantidade de anos, Pula essa parte. mas aí você se apresenta um pouquinho e a gente começa o nosso bate-papo. Já entrou bastante gente aqui. Beleza. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho que essas lives têm servido muito para a informação da população, né? Todo mundo, eu acho que de um modo geral, está muito perdido em relação à doença e vem informação de todos os lados. Então, quando a gente tem alguém em quem confiar, né, um comédia, enfim, com todos os profissionais que você já tem trazido aí na sua live, a Luana participou, querida, então eu acho que isso é muito bacana. Eu sou Cristiana Meirelles, eu fiz faculdade com o Vitor, né, no FRJ, e depois fiz residência de pediatria e fui fazer uma subespecialização de infectologia pediátrica. E depois, agora, mais recentemente, fiz uma pós-graduação em síndrome de Down, que é um tema também que me interessa muito. E hoje em dia eu trabalho no Vitória, no Hospital Vitória, na unidade semi-intensiva, com pacientes, a maioria deles oncológicos, e no consultório, e sou coordenadora médica da BIP Saúde, que é um aplicativo de serviços médicos, que a princípio a gente começou com vacina, agora a gente vai partir para exame de laboratório. E é isso, mini currículo. Hoje nós vamos falar um pouquinho de vacina também. Mas todas essas lives eu trago sempre no início das lives eu trago os números, né, da Covid para o pessoal poder acompanhar, ter uma ideia. Então, ainda agora eu acessei o site da OMS e aí o mundo está aí com mais de 18 milhões de casos, acima de 700 mil óbitos, e o Brasil com 2 milhões e 800 mil casos, e aí chegando quase aí a 100 mil óbitos pela doença. E aí a primeira pergunta é o seguinte: as crianças realmente elas podem pegar Covid? É uma doença diferente? Tem faixas etárias que a gente tem que se preocupar mais? E se elas podem, como elas pegam? Como você tem visto isso e como é isso na prática da pediatria? Bom, vamos lá. Então, a pediatria, graças a Deus, assim, acho que não tem nem o que... Deus mesmo que a gente tem que agradecer, foi muito poupada nessa pandemia da Covid-19, né? A gente realmente não viu na faixa etária pediátrica
nem muitos casos e muito menos muitos óbitos, né? A gente viu pouquíssimos óbitos, isso em relato de estudo pelo mundo afora. A gente tem de todos os casos da Covid, os números variam em torno de 2 a 5% de todos os casos são no público pediátrico, né? Na faixa etária até 18 anos. Então, as crianças, de uma forma geral, elas se infectam menos, elas agravam menos e elas transmitem menos. Essa é a notícia que a gente tem mais recente, embora a gente não tenha esse dado ainda totalmente confirmado. A princípio, um estudo muito grande que saiu há pouco tempo da Coreia, né, mostrou que as crianças até 9, 10 anos, elas transmitiam um pouco o SARS-CoV-2. Então, a população pediátrica, de uma forma geral, a maioria delas, assim, eu vejo dentro do meu consultório e na literatura, elas passam como casos assintomáticos. Então, muitas vezes a gente diagnostica porque os pais, né, algum parente teve a doença, acaba colhendo o PCR da criança e diagnostica a doença. Mas a grande maioria é assintomática. Quando tem sintomas, são sintomas leves, na maioria das vezes. Então, predomina sintoma respiratório mesmo, tosse, febre. A gente tem bastante incidência de sintomas gastrointestinais na pediatria. Então, muitas crianças evoluem com diarreia, com vômito. Mas na grandíssima maioria evolui muito bem, com poucos casos de internação em CTI pediátrico, pouquíssimas mortes. Então, dentro da pediatria, diferente da maioria das viroses respiratórias, influenza, por exemplo, o público pediátrico é muito afetado, é um grande transmissor do vírus. Na Covid-19, a gente não tem visto isso. A gente tem, acho que a gente vai falar mais para frente, a síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma peculiaridade da Covid-19 que a gente precisa se preocupar, precisa ficar um pouco mais atento, mas ainda assim é uma síndrome muito, muito rara. Então, a pediatria realmente, diante de todo o caos que tem sido a pandemia de Covid-19, é um público que realmente está sendo menos afetado, embora eles se contaminem também, né? Todos eles são suscetíveis, porque ninguém tem proteção contra o vírus, exceto os que já tiveram a infecção. Mas a gente não tem exatamente o motivo pelo qual a gente imagina que seja por conta do receptor, né? A enzima conversora de angiotensina 2, que as crianças manifestam menos esse receptor na célula, então elas acabam se infectando menos. Mas tem várias outras linhas aí de raciocínio que dizem que as crianças já têm uma proteção cruzada, né, contra outros coronavírus, ou fazem uma cascata inflamatória menor do que os adultos, né? Então, tem várias teorias para explicar por que as crianças são menos afetadas, mas fato é que elas realmente são menos afetadas. Acho que inicialmente você citou essa questão da influenza, né? No início da pandemia, acho que era outro raciocínio em relação às crianças, né? Por conta delas serem mais afetadas pela influenza, se imaginou que realmente com o coronavírus a questão pudesse Tanto é que a acontecer. primeira medida em todos os países que começaram a vivenciar a pandemia foi fechar a escola, né? Porque a princípio a gente achava que realmente ia ser devastador para as crianças, como é sempre nas epidemias de influenza. Mas realmente Covid-19 é um caso à parte. E aí, nesses casos dessas crianças que se infectaram, tem esse estudo que você falou da Coreia, tem os estudos de Nova York também. Na verdade, a gente pode dizer que, na verdade, foi o contrário. Os adultos acabaram sendo os vetores, né, e não as crianças. Exatamente. Então, a gente viu em clusters, né, em pequenos grupos de familiares e grupos de convivência de crianças com adultos, que a maioria dos casos a criança era infectada pelo adulto, né? A gente tem aí um viés nessa história, porque como as escolas foram todas fechadas logo no início da pandemia, a gente ainda não tem muito convívio de crianças com outras crianças, para a gente ter uma conclusão final de que realmente elas transmitem menos. Mas o que a gente tem visto é que nos países onde a incidência da doença tem reduzido e que as escolas estão reabrindo, a gente não tem visto surtos escolares com grande número de crianças afetadas, né? Então, realmente parece que as crianças são menos transmissoras também do vírus. E aí a questão da abertura da escola, acho que é um caso à parte, nem sei se vai dar tempo da gente falar muito sobre isso, mas envolve muito mais do que só expor as crianças ao vírus, né? Eu acho que envolve muito mais o que você falou no início, que é a criança que tem um parente com alguma comorbidade, um pai, uma mãe fazendo quimioterapia, imunossuprimido. Acho que isso é que essas pessoas provavelmente vão ter que sair mais de casa ou entrar mais em contato com aquela criança. Acho que quem está em torno
vai acabar ficando mais em risco do que propriamente a criança em si. Então, são vários fatores que a gente tem que estudar, e aí eu defendo muito a individualização, né? Então, cada criança, cada família precisa tomar essa decisão de retornar ou não ao ensino presencial, de acordo com a dinâmica de cada família. Então, de uma maneira geral, eu sou a favor da abertura das escolas, claro que nos locais onde os números estão reduzindo, né? No Rio de Janeiro a gente já começa a ver aí uma redução do número de casos, talvez seja o momento de abrir, com todas as medidas de prevenção, com todos os cuidados para a segurança, mas a decisão final de cada família, se o filho vai retornar ou não, precisa levar em consideração tudo isso, assim, com quem essa criança vai ficar no retorno da escola, né, quem é que convive com ela diretamente, e por isso que é importante a gente manter o que a gente chama de ensino híbrido, né? Então não tem como voltar para a escola todo mundo. Alguma parte aí da população das crianças em fase escolar vai manter esse ensino virtual à distância, porque para ela vai ser muito importante não voltar num primeiro momento. Em relação a esse retorno, como você vê a questão, por exemplo, dos adultos, né? A gente viu que o grande calcanhar de Aquiles da Covid-19 nos adultos eram aqueles adultos pré-sintomáticos que faziam a transmissão e você não conseguia aí um exame positivo e você não conseguia isolar essa pessoa, e aquele período que a pessoa estava já com possibilidade de transmitir o vírus e ela não era isolada, a doença se disseminava com mais facilidade. E aí, considerando países de dimensões continentais, Estados Unidos, Brasil, Índia, onde a dificuldade de você fazer rastreamento de contatos era muito grande, a doença se espalhou mais facilmente, né? Você vê que países menores, onde você conseguiu isolar, rastrear os contatos, a incidência acabou sendo menor. Você já tem isso para as crianças ou a gente ainda não sabe isso? Será que a criança não tem esse período pré-sintomático, por isso que ela transmite menos? Como é que fica isso para as crianças? A gente ainda não tem essa conclusão na faixa etária pediátrica, né? O que a gente sabe é que, de fato, os estudos mostram que ela transmite menos. E ela transmite, alguns estudos já mostram que elas, na fase assintomática, ou mesmo aquelas crianças que não pré-sintomáticas, mas as assintomáticas o tempo inteiro, elas são menos transmissoras do que os assintomáticos adultos, né? Isso a gente já tem em alguns estudos. O que é mais importante, eu acho, que em relação ao retorno da escola, é que a família compreenda uma coisa que a gente não tem isso inserido na nossa cultura, de não mandar o filho para a escola doente, né? Porque isso acontece, eu acho que em todo o Brasil, da criança com uma febre baixa, ou uma coriza, ou espirrando um pouquinho, uma tosse, que está com bom estado geral, está comendo, está pulando, está brincando, a mãe vai e manda para a escola. Então, essa criança, ela realmente não pode, de forma nenhuma, frequentar o ambiente escolar. Assim como um educador, um funcionário da escola, também não pode, de forma nenhuma, ir trabalhar doente, né? Então, a gente tem que implementar essa cultura de que pessoas doentes precisam realmente ficar isoladas para a gente conseguir fazer justamente o que você falou, que é isolar o doente e rastrear os contactantes, né? Então, na volta à escola, por isso que a gente bate muito na tecla de pequenos núcleos, né? Mas turmas reduzidas, pequenos grupos escolares, que a gente consiga ter um controle, um controle mesmo, né? Você, se tiver um caso de uma pessoa doente, você rastrear só aqueles que estão em torno, não fechar a escola por conta de uma criança doente, né? Então, acho que essa questão do teste, do diagnóstico do sintomático vai ajudar bastante para a gente poder rastrear quem está em torno e isolar todo mundo ali, para a gente não ter esse prejuízo de ficar nessa abre e fecha escola, que eu acho que ninguém vai querer isso no momento que a gente flexibilizar esse retorno escolar, né? E nós temos uma pergunta aqui, a pergunta da Camilinha. Aí ela pergunta aqui se na fase pré-escolar, se você acha que tem mais risco e benefício, ou também a gente tem que individualizar aí de acordo com cada família, cada criança. Sempre individualizar, eu acho que é a palavra-chave, né? Mas aí é uma faca de dois gumes, né? Enquanto no público mais novo a gente vê que é mais difícil a transmissão, assim, o vírus infecta, a criança mais nova transmite menos, por outro lado, a criança mais nova ela tem uma dificuldade muito grande de obedecer as medidas de
prevenção, né, não farmacológicas, que a gente chama. É muito difícil a gente, embora seja permitido e orientado e preconizado até pela Sociedade Brasileira de Pediatria o uso de máscara para criança a partir dos 2 anos, é bastante complicado você manter uma criança de 2, 3, 4 anos na escola o tempo inteiro com a máscara, o tempo inteiro distante dos colegas enfim, higienizando mão, essa cultura toda da prevenção não farmacológica é muito mais fácil da gente implementar no público mais velho. Então, por um lado, a gente tem crianças que transmitem menos, mas que conseguem se cuidar menos e fazer menos medidas de prevenção. Por outro lado, as crianças mais velhas, maiores de 10 anos, elas transmitem tanto quanto o adulto, mas elas também já entendem mais a importância de manter a máscara o tempo todo, de usar da forma adequada, de trocar a cada 2, 3 horas ou sempre que estiver úmida, de manter o distanciamento dos colegas, né, não aglomerar, lavar a mão com frequência. Então, a gente fica um pouco no meio do caminho aí nessa questão da faixa etária. Mas, a princípio, assim, com toda as escolas particulares, por exemplo, estão fazendo protocolos maravilhosos, sabe? Eu acho que se a gente seguir de forma correta todos esses protocolos e, principalmente, tentando reduzir os alunos numa turma, colocar em ambiente arejado, abrir janela, abrir porta, evitar o ar-condicionado, higienizar o ambiente várias vezes por dia, enfim, várias medidas que a gente pode implementar, eu acho que é possível fazer esse retorno com segurança. E aí, é claro, avaliando cada família no sentido de ver quem é que convive com aquela criança, né? Se for pai e mãe saudáveis, né? Que muitas vezes precisam trabalhar também, então precisam deixar a criança na escola por um período. A escola não é só importante em termos acadêmicos, né? A escola é importante por uma série de fatores. A gente está vendo, eu vejo no consultório criança ansiosa, angustiada, obesa já, porque em casa não para de comer, pouca atividade física. Então, tem várias outras funções aí que a escola desempenha que seria importante esse retorno às aulas. Mas eu acho que o mais importante é exatamente isso, individualizar cada caso e acompanhar a dinâmica da pandemia para saber se é o momento de realmente abrir ou se fechar novamente. Talvez seja preciso fazer isso até, né? A gente quer, claro, abrir e não fechar a escola mais, mas a gente não sabe exatamente como é que isso vai funcionar aqui no Brasil. Então, talvez a gente precise dar um passo atrás para depois voltar e dar 2 passos para frente. E, no caso, a gente pensando em termos de reabertura, né? As crianças voltando à escola, quais sintomas você vê que os pais, os responsáveis pela criança, elas devem estar atentos e como isso vai se manifestar, pensando em termos de Covid-19. E depois que a gente falar essa questão dos sintomas, a gente entra aí em diagnóstico, em como isolar a criança em casa, que deve ser extremamente difícil, e a gente vai mais a fundo aí na questão. Mas, assim, o mais comum é criança só acertar assintomática. aqui. Agora, a criança que apresenta sintoma, 50, mais ou menos metade das crianças tem febre, né? Então, um sintoma comum é febre, e a Covid acaba entrando no que a gente chama na pediatria de protocolo de febre sem localização, né? Febre sem sinais de localização. Muitas vezes a criança tem só febre, e mais nada, nenhum outro sintoma. Isso pode ser Covid. Então, febre é um sintoma que a gente tem que ficar atento. Sintoma respiratório, mais tosse, seguido de sintoma nasal, congestão nasal, pode ter espirro, coriza. Em algumas crianças tem diarreia, tem vômito. Agora, dor no corpo, dor de cabeça, as crianças mais velhas também podem relatar essas queixas. Anosmia, né, que é a perda de olfato, que é muito comum em adulto, em criança fica difícil da gente avaliar isso, porque a maioria delas não vai saber exatamente descrever que perdeu o olfato, né? Mas adolescentes a gente vê também anosmia, disgeusia, que é alteração de paladar, isso pode acontecer. Nem eu tanto acho que quanto adulto, né? Mas também acaba acontecendo. sim, nem E tanto, você, exatamente. e sem sintoma respiratório, aquelas crianças, por exemplo, têm só um enjoo, a diarreia, é também possível ser a Covid-19? O que você fala aí para o A gente pessoal? vê Também, eu crianças também acredito, né? A gente viu adultos também. assim, né? Exatamente, tem criança que tem só queixa gastrointestinal, né? Só dor abdominal, só vômito, diarreia. Já tem relato de apendicite relacionada à Covid-19.
Então, dor de garganta é um sintoma comum também, faringite por Covid-19. Então, assim, virtualmente quase tudo dentro da esfera pediátrica, né? E aí, se a gente for falar de síndrome inflamatória multissistêmica, mais sintomas ainda podem ser sugestivos, né? Nessa síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica, que é a MIS-C, é uma síndrome que acontece geralmente um pouco depois da infecção pelo SARS-CoV-2, né? Geralmente 2 a 3 semanas depois. Muitas vezes a infecção pela Covid inicial foi assintomática, então você não sabe que a criança teve. Às vezes os pais tiveram, então você consegue fazer essa relação dos sintomas com a história familiar, né? E a criança geralmente começa com uma febre alta, 39, 40 graus, e aí vem acompanhado de sintomas que são semelhantes aos sintomas da doença de Kawasaki. Então isso acho que é importante para os pais conhecerem a síndrome para ficarem atentos. Uma criança que começa com uma febre alta, manchas no corpo, conjuntivite, alteração em mucosa oral, né? Então, fissura labial, ressecamento, aquela língua em framboesa, que é uma língua vermelha, meio morango, gânglio cervical, não é tão comum, mas pode acontecer também gânglio cervical, edema de mão e pé, então a mãozinha, o pezinho inchado, uma descamação periungueal, né? Uma descamação em volta das unhas, que depois pode acometer o pezinho, a mãozinha toda. Isso são sintomas da doença de Kawasaki. Na síndrome inflamatória multissistêmica, ela pode ser parecida com a doença de Kawasaki e pode ser semelhante a uma sepse bacteriana, pode ser semelhante ao síndrome do choque tóxico, né? Então, às vezes tem sintomas mais floridos. Então, muitas vezes na MIS-C a gente vê uma dor abdominal muito intensa. Então, uma criança que tem uma febre alta, uma dor abdominal intensa, tem que ligar o sinal de alerta, né? Pode ser essa síndrome inflamatória. Então, o que eu sempre falo, assim, eu acho que é o mais importante quando a gente fala não só de pediatria, mas principalmente de pediatria, é você ter um médico assistente. Então, a questão de você ter alguém que acompanhe aquela criança para o pai, para a mãe, para poder telefonar, enfim, mandar uma mensagem para ter esse acompanhamento, acho que é a parte mais importante de todas, porque na suspeita a gente precisa realmente investigar, porque o que faz a diferença aí para a doença não evoluir mal, né? Na MIS-C a gente vê muito mais um comprometimento cardíaco do que a gente vê na doença de Kawasaki, né? A doença de Kawasaki faz muito aneurisma de coronária. Na MIS-C a gente vê valvulite, miocardite, pericardite, a gente vê várias outras manifestações piores do que na doença de Kawasaki. Então o tratamento ele tem que ser implementado com uma certa rapidez, né? A partir do momento que você fecha o diagnóstico. E a maioria esmagadora das crianças evolui muito bem e mantém o acompanhamento aí com o cardiologista e com a aspirina, né, que é o AS, que a gente faz depois da imunoglobulina, e tem um desfecho muito bom, mas a gente consegue isso se a gente faz um diagnóstico precoce, né, e introduz o tratamento da forma Eu lembro adequada. que esse anúncio da MIS-C, acho que começou com o Reino Unido, né? O Reino Unido foi onde descreveu os Na primeiros verdade, casos. o primeiro caso foi nos Estados Unidos, num bebê de 6 meses. Mas aí logo depois começaram os casos na Europa, na Itália, E Reino aí, Unido. o Reino Unido fez o primeiro relato, né, de uma série de casos, e aí configurou a MIS-C como sendo uma entidade relativa, e foi uma época que assustou muito, né? Que ainda não se sabia se a frequência dessa síndrome inflamatória seria muito alta. E aí, dentro disso, tem uma pergunta aqui da Júlia. A Júlia é oncologista do nosso serviço. Qual o percentual aproximado de sintomas graves nas crianças? Se a gente muito considera pequeno, que assim, se a gente considerar toda a população, assim, em torno de menos de 5% das crianças que têm sintomas evoluem com uma forma grave. Então, e a mortalidade é mínima também. Então, realmente, a população que evolui mal, e aí é importante a gente levantar esse ponto, a maioria das crianças a maioria, né, não todas, é claro que tem crianças saudáveis que também vêm a óbito, mas a maioria tinham alguma comorbidade, né? Então, e aí as comorbidades a gente tem que lembrar, em primeiro lugar, eu acho que é uma coisa que a gente pode, uma comorbidade que a gente pode reverter, é a obesidade, né? Então a gente vê muitos adolescentes obesos evoluindo mal, então
falo aqui, eu acho que é importantíssimo para os pais ficarem atentos à questão do sobrepeso, então manter uma alimentação saudável, manter uma atividade física regular, porque isso é um fator de risco que a gente pode mudar, né? Então, é claro, crianças cardiopatas, pneumopatas, né, fibrose cística, enfim, imunodeprimidos, anemia falciforme, e tem uma série aí de doenças que a gente pode colocar no grupo das comorbidades para criança, mas de um modo geral, assim, eu trabalho num hospital que atende pacientes oncológicos, a gente teve, que eu me lembro assim de cabeça, uns 5 ou 6 casos de Covid-19 em paciente oncológico, em quimioterapia, neutropênico, que evoluiu super bem. A gente não teve nenhum óbito, nenhum caso grave, ninguém foi para o CTI por conta de Covid. Então, até nessa população que a gente esperaria que pudesse evoluir mal, a gente não tem visto um desfecho ruim, a gente tem visto a mesmo padrão das outras. Mas, sim, a gente teve óbitos no Hospital da Lagoa, em alguns hospitais do Rio de Janeiro, de crianças em tratamento quimioterápico que evoluíram mal. Então, claro, é um grupo de risco, a gente não tem como negar. Talvez seja até a condição de base dessa criança, né? Às vezes a criança tem uma Sim, condição que, antes do diagnóstico de câncer, que era melhor ou pior, né? Aí vai depender muito dessa sim. condição. E você falou um pouco disso, né? Porque que a Covid seria menos comum e menos grave nas crianças, questão de todos aqueles fatores, uma menor expressão da ECA2 pelas crianças, a questão da interferência viral, né? A criança já tem uma Uhum. imunidade aí cruzada com outros vírus. Mas em termos de teste, aí a criança teve contato ou tem a suspeita, como é que está sendo a rotina de vocês para testar a Covid, né, testar a presença do vírus ou fazer a sorologia nas crianças? É igual dos adultos? Ou o que vocês É. têm de recomendação? Então, na verdade, os testes funcionam exatamente igual para criança, né? A gente só tem uma dificuldade um pouco maior com a coleta, é claro, da PCR-RT, porque é um exame que incomoda no adulto, imagina isso na criança, né? E o swab, que é aquele cotonage flexível que a gente usa para coleta, às vezes é grande, na narina da criança é pequena, então a gente tem uma certa dificuldade, às vezes, na coleta, mas é possível. A gente colhe também, né? Da mesma forma que o adulto, o ideal é colher a partir do primeiro dia de sintoma, contar ali entre o terceiro e sétimo dias de sintoma, é um período que a gente tem mais chance de vir um teste positivo, se realmente for Covid-19. E se eu encontro, por exemplo, pais com Covid-19 e a criança está ali em convívio com eles, acho que é válido sim colher a Uhum. PCR da criança para a gente fazer um isolamento da forma adequada, né? Eu acho que o teste é sempre importante porque hoje em dia, a gente vendo os sintomas da Covid, é até relativamente fácil você fazer um diagnóstico clínico cronológico, né? Teve uma exposição, basicamente está todo mundo exposto, a clínica é sugestiva, provavelmente é Covid. Mas se você não faz o teste e não faz o diagnóstico laboratorial, muitas vezes a pessoa não cumpre tão bem aquele isolamento quanto ela cumpriria se ela tivesse ali aquele resultado detectado do exame. Então, acho que vale colher sempre da criança se ela tiver um contato com um caso confirmado ou suspeito. E aí a PCR é o exame que a gente faz para diagnosticar a infecção aguda, né? O ideal é entre o terceiro e o sétimo dias. Se já passou mais tempo, ou se você quer saber se a criança já foi infectada e enfim, já tem mais. Ou se a PCR naquele momento vier não detectado e você suspeitar Uhum. fortemente da infecção, faz sim a sorologia. E aí o ideal, eu tenho pedido para os meus pacientes, depois de 2, 3, 4 semanas da infecção, porque quanto mais tempo passar, maior a chance da gente A maior conseguir chance. um resultado positivo. Então, principalmente criança que é difícil também de acesso venoso, você ficar coletando sangue várias vezes, o ideal é esperar mais tempo, isso não vai mudar a nossa conduta, né? Não vai mudar tratamento, não vai mudar nada depois, então eu geralmente espero um tempo maior para colher essa sorologia, só para a gente fazer o diagnóstico mais certinho de Covid. E uma vez feito esse diagnóstico, né, recentemente teve uma atualização aí do CDC americano em relação ao tempo de isolamento, né? Que alguns pacientes aí com sintomas bem leves poderiam ficar um tempo menor isolado, alguns Uhum. locais mantendo aí os 14 dias, mas a gente poderia reduzir e pacientes que tiveram sintomas mais importantes seriam 14 dias ou até obter aí 2 resultados negativos. Como é que Uhum. tem sido feito isso na criança, esse isolamento
Pode ser menos tempo? Como é que ele deve ser feito em casa, por exemplo? Como é que é É. essa situação? Em criança, assim, eu confesso que eu vi poucos casos, acho que nem não me lembro nem nenhum agora na minha de cabeça da criança ter Covid-19 e os pais não terem. Então, a maioria das crianças, até porque as escolas estão Estavam fechadas, fechados, mas né? agora vai abrir. Aí a Então, gente já está a gente tem que plantando aqui. para frente. Então, assim, se a criança estiver infectada, isolar em casa, o que a gente pode fazer, assim, dependendo da logística da criança, da casa, né? Então, se conviver com algum pai ou uma mãe vai ter que ficar perto dessa criança, né? Próximo dessa criança. Então, o ideal é manter pelo menos um responsável cuidando diretamente da criança e os outros responsáveis, as outras pessoas que convivem na casa, se tiver irmãos ou tias, avós que convivam Uhum. junto, saírem desse local, ou a criança e o responsável saírem do local, para a gente tentar expor o menos pessoas possível, né? E essa pessoa que estiver cuidando diretamente da criança, máscara o tempo inteiro, higiene das mãos o tempo todo, né? Manter o distanciamento social possível, que se for uma criança pequena, não tem como, para você dar banho, você alimentar, você vai ter que ficar próximo da criança, né? Então, tentar escolher ali naquela família a pessoa que está em menor risco de evoluir de uma forma mais grave, para ser o cuidador, né? Vai ser o responsável pela criança, isolar os demais membros da família e aquele cuidador tentar tomar o máximo de cuidado possível. Assim, acho que eu não vejo muita outra forma de você isolar uma criança, né? A criança, infelizmente, ela precisa ali, ela demanda por cuidados, então alguém vai ter que fazer isso. E o tempo de isolamento é o mesmo de adulto, então o CDC fala em 10 dias, com 3 dias sem febre, né? Se estiver totalmente assintomático, já seria o controle de cura. Aqui no Brasil a gente tem usado 14, né, dias de isolamento, mas esse controle de cura laboratorial é muito complicado, né? Uhum. Porque assim como no adulto, a criança também pode manter essa PCR positiva na via aérea por várias semanas, né? E ser só pedaço de material genético. Então, se a gente for aguardar 2 PCRs negativas para a criança voltar ao convívio da família, eu acho que é muito complexo, eu acho que não seria cabível. O controle de cura clínico, cronológico, eu acho que é o mais indicado para criança também. Você falou da questão do cuidador da criança que tiver aí com o diagnosticado ou suspeita usar máscara, mas a Fabiana aqui pergunta o seguinte: se a criança tem que usar máscara comum e face shield também, ou basta um, basta outro, e aí eu já vou aproveitar e falar, no caso desse cuidador que tiver utilizando a máscara, cuidando de uma criança aí sabidamente positiva, alguma recomendação de ser uma máscara específica, uma N95, uma máscara de maior proteção, ou você acha que é uma máscara comum e as medidas de higiene já são suficientes? A questão da Face Shield, a Sociedade Brasileira de Pediatria até lançou um documento técnico falando em relação à máscara, recomendando máscara para todo mundo acima dos 2 anos, contanto que tenha a destreza de conseguir retirar a máscara se sentir sufocado, né? Tem crianças que têm paralisia cerebral, transtorno do espectro autista, enfim, qualquer dificuldade maior, que mesmo com mais de 2 anos não vai ser capaz de retirar a máscara se sentir um desconforto muito grande, então essa criança não deveria usar. Todas as outras devem usar. E aí o cuidador, se a criança for muito pequena, né, e aí crianças muito pequenas, aí é uma opinião pessoal. Eu confesso que eu não li nenhum texto falando em relação à máscara do cuidador de crianças doentes. Não li nada a respeito, mas aí uma opinião minha, como pediatra e infectologista, eu recomendaria, de repente, uma N95 para esse cuidador, porque para criança muito pequena. Criança muito pequena saliva muito, tosse sem etiqueta respiratória, então a chance de você ser contaminado ali por fluido da criança, saliva, espirro, tosse, é grande. Então, talvez para o cuidador, se ele puder usar a máscara, uma máscara cirúrgica, ou quem sabe uma N95, eu acho que seria uma boa ideia. Mas isso é uma coisa que eu estou falando aqui, não li estudo nenhum falando sobre isso. Assim, qual é a máscara que o cuidador tem que usar. E a Face É, Shield, assim, para criança mais nova, a sociedade até recomenda que possa ser usada. A gente vê, às vezes, bebê recém-nascido saindo da maternidade de Face Shield, né? O Face Shield é o escudo de acetato, né? Escudo facial,
ele não protege de forma nenhuma igual a máscara, né? A gente sabe que o ar vai continuar entrando ali por debaixo da face shield, então a criança vai continuar inalando um ar que pode estar contaminado, mas ele não deixa de ser uma barreira física, né? Para se alguém tossir, espirrar, falar em cima da criança, então já ajuda. A criança muito pequena, que às vezes tem que se deslocar de um local para outro, tem uns chapéuzinhos com uma barreira física ou esse protetorzinho do recém-nascido quando sai da maternidade, eu acho que é possível de usar sim. Lembrando que não vai ser a mesma coisa de usar a máscara, mas qualquer barreira que você coloque ali já ajuda em termos de proteção mecânica, né? As perguntas estão melhorando agora, hein? Aqui a Ellen pergunta o seguinte: se você acha que a comunidade está preparada para a possível perda de crianças e professores, aí eu acredito que seja óbitos, né? E também para serem acionadas do ponto de vista aí jurídico, né? Acredito em termos de responsabilidade civil pelo contágio da Covid. E a Simone perguntando o cuidador que já teve Covid se ele usa máscara também. Tem as perguntas mais complexas agora. Vamos lá, vou responder a segunda primeiro, que é mais rápida. A gente até o momento não tem visto reinfecção, né? Embora agora ontem ou anteontem tenha saído um relato da USP de uma suspeita de reinfecção de uma jovem de 24 anos, né? Então, que 50 dias depois começou a ter sintoma de novo com PCR positivo. Ainda não está muito claro isso, se a gente sabe que a Covid pode ser uma doença bifásica, né? Então talvez seja até uma segunda fase da mesma doença, não sabemos, mas pode existir a chance de uma reinfecção. Até agora a gente tem visto isso praticamente assim, casos anedóticos mesmo, a gente não tem relato consistente de reinfecção. Então eu acho que o adulto que já teve a doença, ele pode a princípio estar um pouco mais, não digo relaxado, mas menos tenso com questão de N95 e tal, tentar se proteger, mas ele estaria em parte aí protegido. Em relação à volta à escola, é um assunto super polêmico, super controverso. Assim, eu tenho conversado com professores, inclusive, sobre isso. Eu sei que existe um medo muito grande do retorno às aulas, tanto para o professor, para os funcionários da escola, para os alunos, para os pais. Eu acho que é um assunto difícil mesmo. A gente tem opiniões assim muito divergentes de quem é muito a favor da reabertura, de quem é totalmente contra e que não vai levar os filhos esse ano. E eu, em primeiro lugar, assim, respeito qualquer decisão que seja tomada pela família. Então, eu acho que a família que não quer levar o filho para a escola, eu respeito. A família que quer levar o filho para a escola, eu respeito. Eu acho que cada situação é uma situação e o que eu entendo que a gente, como infectologista, a gente como médico tem que fazer visto que as aulas vão retornar em algum momento, como que isso pode ser feito da melhor forma possível, né? Então, como que a gente pode organizar a estrutura física da escola, a estrutura mental e emocional dos educadores, porque eles vão estar, sim, diante de uma angústia, de tudo é novo, né? Você dá aula à distância, dá aula todo mascarado, né? Não ter aquela proximidade com a criança, nenhum professor está acostumado a isso. Então, não vai ser fácil, acho que não está sendo fácil em lugar nenhum do mundo, mas é uma questão que a gente precisa colocar na mesa, né? Então, a escola vai voltar, o prejuízo que as crianças estão tendo de estarem longe da escola, como eu falei, não é só acadêmico, não é só uma questão de aprendizagem, é uma questão muito maior do que essa. Tem crianças, se a gente for pensar no ensino público, que deixou de comer bem porque não está indo à escola, né? Então, a escola não é só para aprender, é para dar refeição, é para interação social, é para o aprendizado, é para o emocional. Tem inúmeras outras funções que a escola desempenha que a gente não pode ignorar. Mas, com toda certeza, a gente tem que tentar fazer isso minimizando ao máximo o risco, tanto para a criança quanto para os adultos que vão estar ali naquele ambiente. Então, turmas reduzidas, horários escalonados, distanciamento das carteiras, uso da máscara, higienizar as estruturas o tempo inteiro, água e sabão disponível, álcool em gel disponível, tudo isso a gente tem que pensar com carinho, com cuidado, para tentar fazer a coisa da melhor forma possível. Agora, risco zero no retorno à escola não existe. Assim como o risco zero não existe abrindo nenhuma shopping, atividade, né? nenhuma atividade, né? E assim, a vida está sendo aos poucos retomada. As pessoas estão voltando ao trabalho, estão voltando às atividades de lazer,
claro que evitando ao máximo a aglomeração, e a escola vai entrar em algum momento nessa escala aí de retomadas. A gente tem que conversar e tentar ver qual é a melhor forma disso acontecer. E em relação a outras terapias, né, vamos falar agora um pouquinho da Covid aí nas crianças. Nos adultos, alguns estudos associaram, né, não foram estudos com um grande nível de evidência, mas associaram a questão da deficiência da vitamina D a uma possível maior gravidade da Covid-19. As crianças estão confinadas, estão em casa, talvez sendo menos expostas aí ao sol, a gente está no inverno, etc. Você acha que já é a hora da gente investigar para algumas crianças, principalmente as que têm comorbidades, a deficiência de vitamina D, e se precisa fazer alguma reposição, se É, é algo a ser visto agora? O que você tem feito pois é, também na a sua mesma prática? coisa acontece, como o público pediátrico não tem sido acometido pela doença, os estudos na pediatria são poucos, né? A gente não tem um estudo, por exemplo, comprovando que as crianças que evoluíram pior tinham uma hipovitaminose D. Eu não me recordo de ter visto nenhum estudo falando disso, mas eu concordo com você que realmente as crianças elas estão menos expostas ao sol, né? Estão praticando menos atividade física. Então, na minha prática de consultório, a gente faz vitamina D, isso na pediatria, para todas as crianças até 2 anos, né? Isso é o protocolo da Sociedade Brasileira. Toda criança até 2 anos faz até 1 ano 400 unidades por dia, de 1 ano a 2 anos 600 unidades dia. Isso já é padrão para todo mundo. Agora, as minhas crianças de consultório mais velhas, que não estão se expondo ao sol, né, que estão esse tempo todo em casa, muitas vezes eu tenho feito sim suplementação da vitamina D. Não especificamente para uma prevenção da Covid, porque a gente não sabe se de fato na pediatria isso vai servir como uma profilaxia de uma evolução mais grave, mas porque realmente pode acontecer uma hipovitaminose, né? Então, acho que vale a pena sim pensar caso a caso, mas algumas crianças têm indicação de suplementar. E em termos de drogas, né, a gente vê aí hidroxicloroquina, ivermectina, a nitazoxanida. Já, já é hora de pensar isso nas crianças. Eu sei que teve gente tomando até profilaticamente. É, E como é que você vê isso? Depois tem 2 perguntas aqui, uma da Isabela, mas vamos só falar um pouquinho rapidinho dessa questão de de tratamento, né? tratamento e aí depois a gente responde as perguntas aqui. É. Bom, os casos leves de Covid-19 em criança, eles evoluem muito, muito bem, né? Então, nos adultos não tem nada muito robusto de evidência científica de tratamento com antiviral, por exemplo, antiparasitário, na criança menos ainda. Então, eu, particularmente, não prescrevo ivermectina, hidroxicloroquina, nitazoxanida, nada disso para criança, porque basicamente todas elas evoluem muito bem com dipirona, né? Então, um antitérmico, um analgésico, às vezes um antiemético, acompanhamento, acho que essa é a palavra de ordem para a pediatria, né? Acompanhamento. Então, a criança precisa de um pediatra, de alguém que esteja acompanhando o dia a dia para perceber qualquer mudança ali do quadro, né? Claro, uma criança, eu tenho muito paciente com síndrome de Down, então um paciente com síndrome de Down que começa com uma tosse, um cansaço, eu vou precisar, por exemplo, de um saturímetro, né? Então tem mães que têm saturímetro em casa, a gente vai precisar desse controle mais próximo, mas o tratamento muito provavelmente vai ser o que eu faria para uma outra virose respiratória. Não prescrevo nenhuma dessas drogas que estão sendo investigadas para a Covid, porque a gente realmente não tem comprovação científica nenhuma para a pediatria, né? Então, não faço nenhum tratamento específico. Claro que a criança que vai ser internada, aí a gente tem indicação até de anticoagulação, dependendo da criança. E no caso da MIC, a gente faz imunoglobulina, faz o AS, mas aí são crianças que realmente evoluem mal. Os casos leves a moderados que a gente trata ambulatorialmente, nenhum tratamento específico. E aí a gente falou essa questão de tratamento, eu vi que o Vander entrou aqui, ele entrou na hora certa, porque o que eu ia perguntar agora é o seguinte, e como é que a gente mantém, né, no isolamento a rotina de imunização das crianças para as outras doenças, que a gente está falando muito Sim. aí de Covid, está todo mundo em casa. Fala um pouquinho aí da importância disso, da gente não deixar de imunizar as crianças para as outras doenças que são, às vezes, até mais graves nas crianças, né?
Exatamente, acho que você tocou aí num ponto que é fundamental. A gente está falando desde o início da live, repetindo a mesma coisa, né? Que Covid realmente não é grave, na maioria das vezes, no público pediátrico. Mas, porém, contudo, todavia, a gente tem um monte de outras doenças que podem ser muito graves na pediatria e que são imunopreveníveis, né? Que são preveníveis por vacinação. Muitas delas já estão praticamente erradicadas, outras como sarampo, infelizmente, é uma tristeza no coração, né? Voltar a uma doença que a gente já estava com a circulação do vírus eliminada aqui nas Américas e voltar dessa forma como foi recentemente. Então, a gente tem essa grande arma aí para não só para a proteção das crianças, mas para os adultos também, né? Muito adulto esquece que tem que vacinar, idoso Uhum. tem que vacinar, gestante tem que vacinar, e criança principalmente, né? Influenza é um vírus que pode ser devastador para uma criança, coqueluche para uma criança menor de 6 meses, leva a quadros horrorosos de insuficiência respiratória. Então, é importantíssimo que a mãe se vacine com a DTPA durante a gestação, né? Os bebês mantenham os calendários vacinais em dia, principalmente no primeiro ano de vida. E aí fica sempre essa dúvida, né? No meio da pandemia, levo a criança no posto de vacinação, levo numa clínica privada, né? O risco de estar transitando com a criança, colocando na balança aí risco-benefício, vale a pena você se expor um pouco e levar seu filho numa clínica, se for necessário, tomando todos os cuidados, perguntando para o vizinho qual é o horário que é mais tranquilo, né? Se você precisar ir no posto de saúde, tentar ver o posto que está mais... Agora não, acho que está bem tranquilo, a gente não tem muito Uhum. como se preocupar com isso. Agora, melhor do que tudo é tentar fazer uma vacinação em casa, né? Eu acho que isso, para a grande maioria das famílias, é muito confortante, assim, é muito tranquilizador saber que você não vai ter que sair de casa para levar um filho no momento de pandemia. E não é só a criança, né? Às vezes um tio, uma avó, um avô que Sim, com está em certeza. isolamento por todo esse tempo em casa, 4, 5 meses trancado, você vai ter que tirar para vacinar. Se não tiver jeito, acho que vale sim retirar para vacinar, porque é muito importante a vacinação, mas se possível fazer a vacina domiciliar. Eu acho que aí é a grande vantagem que a gente tem hoje em dia com tanta coisa, né? Comida em casa, cinema em casa, acho que a vacina em casa também veio agregar muito nesse momento de pandemia. Para a influenza, a pandemia, de certa maneira, ajudou a gente, porque na minha Sim, prática de oncologia, antes da pandemia, eu falava com os pacientes da necessidade de imunizar, mas muitos ainda tinham resistência, porque eu vou tomar vacina da gripe, vou ficar gripado. Mas esse sim. ano ninguém deixou de tomar. E é trabalho de formiguinha, né? Eu Então acho que a gente foi, médico tem eu que ir acho que agora falando. todo mundo quer uma vacina. E provavelmente as vacinas que sairão para Covid-19, provavelmente a população pediátrica vai ser a última a receber por todo esse desenho, né? Talvez comece com o profissional de Exatamente. saúde, com as populações aí com mais fatores de risco, e depois para os adultos É. jovens, e acho que no final vai ser a criança. Então, acho que para a criança tem que seguir realmente a rotina normal. Aí deixa eu voltar aqui na Isso. pergunta da Isabela, que você já falou um pouquinho, mas aí a gente pode reforçar isso. Se pelo cenário atual no Rio de Janeiro, acredito que em relação à transmissão da Covid-19, se é adequado pensar em retornar ao ensino presencial já em setembro. Pois é, o Rio realmente tem tido um número reduzido de casos. Agora, com a flexibilização, acho que a gente tem visto até um aumento em alguns locais, né? Mas a gente não tem visto, como era antes, um número de leitos de hospital preenchidos e um número de casos no pico, como a gente estava em maio, né? Abril, maio. Então, eu acredito que setembro talvez já seja possível a gente pensar nessa abertura da escola dessa forma que a gente está conversando, né? Mantendo o ensino à distância para a gente poder manter a escola com poucos alunos por turma, porque eu acho que o grande segredo de talvez de toda a prevenção da Covid seja evitar aglomeração, né? Então, da mesma forma que a gente fala que não é legal que tenha festa de Réveillon, não é legal que tenha aglomeração em estádio de futebol, a gente também não quer que tenha aglomeração na escola. Então, turmas de 30, 40 alunos numa sala fechada, sem janela, com ar-condicionado ligado, isso é uma situação que é totalmente inviável, né? Então, se a escola só puder voltar dessa forma, não tem como voltar.
né? Mas a gente vê que tem escolas no Rio de Janeiro que tem espaços privilegiados, né? Tem escola que tem muito espaço aberto, que Uhum. tem como fazer essa redução do número de alunos por turma, ter aulas ao ar livre, né? Tem escola que está programando fazer a aula presencial vinculada online ao mesmo tempo para metade da turma em casa, né? Então, se for desta forma, né, mantendo todas essas medidas que a gente sabe que realmente minimizam o risco, eu acho que já é possível, porque assim, por tudo que a gente falou, né? Não, a escola ela é importante até para a própria produtividade dos pais, né? Tem muitos pais Sim, que eu sim. vejo no meu consultório que estão em home office, mas não conseguem dar conta de trabalhar, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, cada dinâmica familiar é uma, e a gente tem que entender isso, sabe? Se a família realmente considera que é possível voltar, não tem ninguém com uma comorbidade, com fator de risco na casa, a criança já é um pouco mais velha, sabe usar máscara, então cada caso vai ser um caso, e eu acho que voltar dessa forma, com muito planejamento, com muita consciência, da forma mais segura, vai ser possível em setembro. Eu acredito que sim. A gente tem que acompanhar sempre a dinâmica dos números, né? Então, acompanhar o número de casos, acompanhar o número de óbitos, acompanhar a porcentagem de leitos de CTI disponíveis, tudo isso tem que ser mensurado dia a dia. E tem outro ponto que você falou, que é muito importante, né? Que essas crianças estão confinadas, estão sofrendo esses efeitos do confinamento. E você tem alguma dica em relação ao que a gente pode fazer, o que os pais podem fazer para ajudar nessa manutenção da saúde mental das crianças durante o confinamento? Que tipo de atividade, estimular Uhum. mais essa questão de atividade física, né? Que a criança precisa gastar energia. Então, o Sim. que você fala em relação a essa questão de saúde mental e física das crianças nesse confinamento? São várias coisas que a gente precisa pensar. Assim, uma delas é manter alguma rotina, né? Então a criança, ela sempre, independente de pandemia ou não, ela precisa de rotina. A criança que tem rotina, ela funciona bem, é mais feliz, o desenvolvimento neuropsicomotor é melhor. Então, ter uma rotina de horários, né? Horário de refeição, horário de sono, horário para estudar, né? A maioria dos colégios estão com ensino online, então tem que estipular um horário ali do dia para sentar, se a aula não for ao vivo, for gravada, naquele horário a gente vai assistir a aula gravada, vai fazer o deverzinho, né? Um horário para atividade física, e os pais podem montar até num apartamento pequeno, dá para fazer isso em circuitos pequenos, pular corda, enfim, brincar de polichinelo, de dançar, né? Põe música, enfim. Aí as crianças que têm irmãos, acho que saem com uma vantagem, né, nesse momento, porque um irmão brinca com o outro, Uhum. não precisa tanto da presença do pai. Tem que ter um horário livre para a criança fazer o que ela quiser, brincar do que ela quiser. Então, acho que estabelecer rotina é fundamental. Tentar, e eu sei que é difícil o que eu estou pedindo aqui, eu entendo e me solidarizo com as minhas famílias, né? Mas tentar reduzir o uso de tela, né? A gente sabe que ficar em frente à televisão, com celular, com iPad o tempo todo, isso tem inúmeros prejuízos para a criança, não só em termos emocionais, mas em termos de visão, né? A gente vê alteração de erro de refração, enfim, alterações visuais, de ansiedade, de atraso de fala. Então, o uso de tela ele é muito prejudicial. Se a gente puder reduzir, nesse momento eu sei que é difícil a beça, mas tentar, e manter uma alimentação saudável, né? Então, se a gente fizer esses horários de refeição, sentar toda a família na mesa, aproveitar que muitas famílias estão em casa, de home office, Uhum. estabelecer um horário de almoço, jantar com todo mundo, poder conversar e explicar para a criança, e aí eu acho que tem que, claro, adequar a forma com que você vai falar de acordo com a idade da criança, mas explicar o que está acontecendo, né? Porque a criança também tem medo, o adolescente várias vezes, crianças mesmo de 8, 9 anos, expressam isso, esse medo de morrer, o medo de perder os pais, o medo de perder os avós. Elas estão afastadas da família, então elas entendem que aquilo é um problema. Às vezes vem na televisão uma reportagem mostrando cemitério e mortos, enfim. Então, para a cabecinha da criança é complicado isso também. Então, é importante estabelecer um horário ali para conversar com ela, explicar que é um vírus, sim, é ruim, mas que tem como se prevenir, que vai dar tudo certo, que a vacina vai chegar daqui a pouco. Então, tudo isso acho que pode minimizar os efeitos colaterais desse confinamento, né?
E já aproveitando que você falou essa questão da vacina, quer falar alguma coisa em relação à vacina da Covid, já que que você tem visto, se tem alguma perspectiva, se esse final de ano a gente já consegue ter alguma população imunizada? Eu, de uma forma geral, sou sempre muito otimista, né? Então, eu estou sempre tentando pensar que as coisas vão vir muito rápido, mas quando a gente que trabalha com vacina sabe que as coisas não são tão simples assim, né? Então, embora tenha o mundo inteiro voltado para isso, a ciência, nossa, tem milhões de estudos já, né? Muitos já em fase clínica, né? Fase 3, então, já com muitos voluntários sendo testados e as vacinas estão se mostrando, muitas delas seguras, eficazes, a gente sabe que não é tão simples produzir e distribuir a nível mundial uma vacina que seja eficaz para a proteção de todo mundo. Então, eu não sei se esse ano, assim, eu não sou otimista, mas nem tanto. Assim, eu não sei se esse ano a gente vai ter para o mundo inteiro vacina disponível da Covid, mas tudo leva a crer que a gente vai ter dentro em breve. Assim, eu só fico um pouco receosa da gente ficar aguardando por isso para, por exemplo, abrir escola, né? Muita gente fala que só vai levar o filho para a escola quando tiver vacina. Eu acho que essa atitude talvez seja um pouco arriscada, de interromper a vida a esse ponto, né? Aguardando a vacina. Mas está todo mundo muito esperançoso, né? As vacinas estão indo bem até o momento. Até Mas é por como você conta. falou, a vacina não vai ser inicialmente para as crianças, né? Vai ser para o grupo Sim, que sim. tem maior fator de risco. Então, professores, profissionais de saúde, pessoas mais velhas com comorbidade, a criança não vai ser o foco inicial. E tem essa questão que as vacinas estão sendo desenvolvidas, mas com todas essas medidas, a gente espera que a pandemia vá sendo controlada aos poucos, o que vai dificultar um pouquinho essa avaliação, né? Se de fato Sim, essa vacinação em massa vai conseguir ter uma boa cobertura. exatamente. Todas as lives a gente encerra aqui, eu faço um agradecimento, então foi ótima, tá? Foi excelente essa live, acho que eu vi aqui pelas perguntas, a maioria que fez as perguntas é aquele pessoal que realmente estava com essas dúvidas em casa, com as crianças. E eu queria te agradecer muito a sua presença e você fica à vontade aí para fazer suas palavras finais aí, falar se tiver alguma outra informação. Tá? Muito obrigado, Cris. É ótimo aí te rever, né? Está sendo virtual, mas mesmo assim é muito Eu bom. agradeço muito o convite. Eu acho que, como eu falei no início, a gente não sabe tudo da Covid, a Covid é nova para todo mundo, cada dia sai um estudo novo, um trabalho novo, então o que a gente puder levar de informação segura para a população, acho que é super bem-vindo sempre. A pediatria é como a gente conversou, né? Na verdade, a gente está num. O lado ruim é que a gente tem pouca coisa para falar a respeito, porque a gente tem poucos casos, então os estudos são mais escassos do que nos adultos, né? E eu acho isso, por um lado, muito bom, porque a gente está vendo que é uma população, assim, de uma certa forma, protegida, mas o recado que eu queria deixar, assim, fiquem atentos para os seus filhos e, hoje em dia, nesse momento, realmente qualquer sintoma pode ser Covid. Então, acho que não menosprezem os sintomas, né? Muitas vezes, é só um resfriado ou é só uma diarreia. Qualquer coisa só agora pode ser Covid. Então, fiquem atentos, porque uma criança doente pode ser um pai, uma mãe doente, alguém mais doente em casa. Então, acho que a mensagem final é essa, assim, se cuidem, se protejam, se vacinem e fiquem atentos a qualquer sinal e sintoma. E a Camilinha perguntou aqui, a última pergunta, se vai ficar gravada. Essa live vai ficar gravada, tá no Instagram da Oncomed, e aí quem quiser depois reassistir ou então divulgar, né, para os conhecidos, elas ficam aí no IGTV da Oncomed. Muito obrigado, tá, Cris? Boa noite. Tá? Boa Espero noite. aí te reencontrar em breve. Tchau, tchau.